A partir de hoje você vai conhecer uma história que nunca foi contada na televisão. É a série Resistir é Preciso, que narra em 10 episódios a trajetória da imprensa alternativa, que surgiu em oposição à ditadura militar que vigorou em nosso país durante 20 anos, de 1964 a 1984. É a partir desses jornais e dos fazedores dessas publicações, homens e mulheres que foram à luta, que vamos contar esta história de resistência. Porque resistir aos atentados contra a liberdade é preciso sempre. São histórias incríveis, como a do jornalista de São Paulo que, levando a família junto e correndo sérios riscos, viveu 10 anos na clandestinidade, fazendo publicações para um partido político obrigado a viver na sombra. E sabe aonde ele fazia as reuniões de pauta? A gente fazia andando, em campo de futebol e até em cemitério a gente fez reunião, porque não tinha onde fazer. Ou a história de outro jornalista de Belo Horizonte que se pegou em tapas com um general que foi até a redação reclamar de uma reportagem. Demos várias voltas no chão e tal. Com o barulho entraram os companheiros na sala e nos separaram. Aí que eu vi que realmente ele estava muito afetado, tá? Com o olho esquerdo fechado e um hematoma enorme no lado direito superior. E a roupa toda desgranhada. Tem também a história de uma moça universitária que se apaixonou e casou com um colega de clandestinidade com um nome falso. E quando as coisas voltaram ao normal, a mãe dela obrigou a moça a se casar de novo com seu marido com o nome verdadeiro. Vocês sabem que essa mulher que está aqui na frente de vocês é bígama? Como é que foi isso? A gente descobre cada coisa. Você não pode entregar isso. Tem ainda a história do Elifas Andreato, que no jornal Opinião acabou atacado pela ira de um censor em plena gráfica. Porque eu tinha direito a uma cor, todas as capas tinham um fundo. E o censor ficava na boca da máquina esperando rodar, isso já no sábado à noite, que segunda-feira a gente tinha que estar nas bancas. Quando ele viu o cardeal vermelho, ele já saiu me batendo. Como batendo? Batendo, me dando tapa. Censor? É, ele se sentiu traído porque ele não viu o vermelho. Ele viu só o traço em preto na redação. São muitas vezes histórias dramáticas, como a da pernambucana que chegou a fazer o jornal Brasil Mulher e que, presa, foi barbaramente torturada nas prisões da ditadura. Imediatamente levada numa sala onde tinha uns 11 torturadores e eles me pediram para tirar a roupa. Eu disse, não tiro. Né? Naquele momento eu acho que não tinha ainda a dimensão do que era tortura. A nossa história começa a rigor 50 dias depois do golpe militar de 1º de abril. Começa no dia 21 de maio de 1964. Chegava nas bancas o Pif-Paf, a primeira publicação de oposição frontal à ditadura. Oposição política e do jeito que o brasileiro mais gosta, com muito humor. Capa bacana, colorida, bom gosto. O Pif-Paf era comandado pelo talentoso Milor Fernandes, jornalista, chargista muito conhecido em todo o país por conta de uma coluna de humor na revista Cruzeiro e dono de uma capacidade de bolar frases e desenhos praticamente sem limites. Na realidade, eu acho que o Pif-Paf foi uma resposta do Milor a um ato discricionário do Cruzeiro, que o demitiu injustamente. E o Milor, então, decidiu mostrar que chama Pif-Paf. Então, ele, em vez de 2 páginas na revista Cruzeiro, ele lançou, então, uma revista chamada Pif-Paf,
onde tinha o pif-paf dele, eram duas partes ali, e além disso, todo mundo foi colaborando. Ah, sim. E se forem frases e desenhos contra o governo, melhor ainda. Quer ver? Olha só. O que aparece mais e é mais brilhante são os desenhos de humor, né? Toda a imprensa alternativa e tal, porque eles sintetizam o fato político com humor. Então é uma coisa que você já entra dentro da cabeça das pessoas e tal. Mas ainda assim, tem alguns momentos, por exemplo, desde a época da censura, né, que você não podia publicar, não podia falar. Médici passou para a história sem nenhuma caricatura publicada sobre ele. Depois que a gente conseguiu realizar algumas, até tem uma que eu trouxe aqui, que ele está na barca junto com o Geisel, com o Figueiredo e todo mundo que estava no golpe militar. Né? Eu chamei de Anal dos Incessatos. É o Figueiredo dando o ritmo na abertura, lenta e gradual, punga, punga, pum, e os remadores, né? Mas o navio já está destroçado. Né? Então, tem o Maluf, que seria o sucessor, né? Ungido como sucessor do Figueiredo, coisa do tipo, e os militares que participaram, inclusive o Médici está aqui. Né? Essa tradição de humor da imprensa brasileira não é de hoje e nem de ontem. É de, muito tempo atrás. Se a gente tomar por base o Pif-Paf de 64 e voltar 97 anos nessa história, a gente vai conhecer uma das primeiras caricaturas sobre política da imprensa brasileira. A caricatura é de 1867. E o chargista pegou pesado com o imperador Dom Pedro II. Olha só os detalhes. A cena da charge é dentro de uma loja, que na verdade é a sede do Ministério do Império, que só aceita vendas a dinheiro, como diz a placa. Logo abaixo da placa, o barbudo de braços cruzados é o imperador Dom Pedro II, que está de olho no seu funcionário, vendendo no balcão uma medalha, para quem sabe conseguir alguns favores especiais da corte. Sabe como é, né? Um detalhe, o índio ali agachado representa o povo brasileiro, morto de vergonha pelas estranhas transações. A charge saiu publicada em O Cabrião, um dos jornais da época, e que volta e meia era invadido pela polícia. Eu já estava esquecendo de dar o nome do chargista. Tá aí ele, Ângelo Agostini, aqui numa autocaricatura. Agostini fundou em 1876 a revista Ilustrada, uma revista abolicionista e republicana, que caiu no gosto popular pela irreverência e seguidas críticas à corte. Dom João falava na terceira pessoa, ele era limítrofe, quase um idiota. Ele falava, o imperador quer naná. Sua Majestade quer naná, Sua Majestade quer dormir. Nós fizemos esse pancadão do Dom João, que diz assim, Dom João quer mamar, Dom João quer mimir, Dom João não quer ver Napoleão por aí. Dom João quer mamar, Dom João quer mimir, Dom João não quer ver Napoleão por aí. Sai, sai, Napoleão! Abandone esse bundão que não é seu. Se não bastasse calota Joaquina, ainda me vem Napoleão por cima! Esta dupla de gêmeos, os irmãos Caruso, leva o humor às últimas consequências. Cantam, dançam e, atenção, fazem charge política há mais de 35 anos, desde os tempos da ditadura. Eu passo a maior parte do tempo lendo jornal. Eu só desenho um décimo do dia, o resto eu passo lendo jornal. Eu, ao contrário, eu passo a maior parte do tempo rabiscando e desenhando. E as notícias, na verdade, são inspiradoras como pauta, né? Por exemplo, o negócio do Figueiredo. No final do mandato dele, quando vem a abertura lenta e gradual que ele se propõe a fazer, coisa do tipo, ele começa a fazer passeata, visitar o Brasil, e num encontro em Florianópolis, os estudantes começam a protestar contra ele, ele quer sair no braço, quer sair no tapa, né? Aí eu comecei a pensar nele como dono de botequim, aquele cara que de repente, como aconteceu comigo uma vez, me pediram para falar, vai lá no seu Antônio, lá pergunta quanto é que foi o jogo. Eu falei, seu Antônio, quanto é que foi o jogo? Ele me jogou um balde de água, porque a Portuguesa tinha apanhado de 4-0 do Jabaquara. Aí eu vi que com dono de botequim não se brinca. E aí eu criei essa figura inspirada no Figueiredo, que é o Figueiredo como dono de botequim, né? Bar Brasil.
Eu acho que a imprensa brasileira começa mesmo com o Agostini. Esse italiano anarquista, talentosíssimo, brilhante como jornalista, como desenhista, tinha aprendido tudo com o Daumier e tal, e faz o que é considerado por muitos a primeira história em quadrinho no mundo, que é os desenhos com textos embaixo que iam narrando a história e tal. A revista Ilustrada é uma coisa de uma riqueza sensacional e fez um maior sucesso. A revista Ilustrada, de Agostini, entra na cena política e cultural como contraponto à Semana Ilustrada, de Henrique Floys, que reinava absoluto. Assim se repete uma outra forte tradição da imprensa brasileira. Se tem um jornal a favor, logo aparece um contra. É esse lá e lô o tempo todo. A Semana, de Floys, era bem comportada, governista, que pregava nas relações entre negros e brancos uma certa cordialidade. Cordialidade que o concorrente Angelo Agostini via de maneira bem diferente. Se do ano de 1867 a gente pudesse voltar ainda mais 59 anos no tempo, para 1808, você poderia se ver no cais do porto do Rio de Janeiro, protegido pela escuridão, esperando uma encomenda. Este é o Correio Brasiliense, datado de 1º de junho de 1808. O Correio Brasiliense é o primeiro jornal brasileiro, embora tenha sido editado em Londres por Hipólito José da Costa. O Correio chegava ao Brasil, como vocês viram, clandestino, por causa da censura da corte portuguesa. Assim vai se formando o caráter da imprensa brasileira. Se o primeiro jornal nasceu no exílio e era distribuído na clandestinidade, imagine o que vem por aí. Se o Correio Brasiliense era contra a corte portuguesa, eis que surge meses depois a Gazeta do Rio de Janeiro, que se apresentava como um jornal a favor do governo. Aí tem um detalhe da maior importância. Para quem bajula, fica na boa. Agora, para quem resiste, para quem faz oposição, sobra muita punição e perseguição. Um exemplo clássico dessa perseguição, muitas vezes implacável, é esse senhor aqui, o Cipriano Barata, que começou a publicar o seu Sentinela da Liberdade em 1823, no Recife. Só que cada vez que publicava um sentinela, ele era preso. E como denunciar estas prisões? Pois ele teve uma ideia genial. Colocava logo abaixo do nome do jornal uma frase assim: Sentinela da Liberdade, na guarita do quartel-general de Pirajá, e de lá, despoticamente para o Rio de Janeiro, e de lá para o Forte do Mar da Bahia, donde generosamente brada, alerta. Só aí, ele já tinha sido preso em Pirajá, depois na cidade do Rio de Janeiro e levado para a Bahia. Sem contar exemplos mais dramáticos de outros fazedores de jornais, como Frei Caneca com o seu tifes pernambucano. Caneca acabou fuzilado em 1825 porque pregava em seu jornal ideias republicanas e contra a escravidão. Independente do século, da época, do ano, era um momento político que moldava as punições.
Aprender jornais, empastelar redações foi uma triste rotina que atravessou a nossa história e invadiu o século XX. Foi quando proliferaram publicações defendendo as novas ideias e as novas ideologias. Foi assim que a Plebe, na edição de 21 de julho de 1917, 4 meses depois da Revolução Russa, anunciava em manchete a greve geral que parou São Paulo, prenúncio de uma nova era, e complementava: o proletariado em revolta afirma o seu direito à vida. A Plebe foi fundada no mesmo 1917 por Edgar Neuroth, que desde 1897 fazia jornais anarquistas e operários, como a Lanterna. A Plebe foi também o principal jornal anarco-sindicalista do período. Chegou a ser diário por volta de 1919, quando foi empastelado por alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Jornais anarco-sindicalistas? Como assim? Houve toda essa componente anarquista que, no Brasil, são a principal, que criam sindicatos. Aí, então, eles eram chamados de anarquistas, anarco-sindicalistas. Não era uma contradição, era uma realidade. Na hora do aperto, os jornais se defendem. Mesmo com linhas políticas diferentes, eles acabam de alguma maneira se juntando na resistência e na solidariedade. Foi assim que o Parafuso, com seu traço diferenciado pela pena do grande cartunista J. Carlos, mostrou na capa o empastelamento de A Plebe. O Parafuso era uma revista progressista, democrática e nem sempre de oposição. É nesta época que entra em cena o jornalista intelectual Astrogildo Pereira, um protagonista importante de toda essa história da imprensa de resistência. Com uma capacidade de trabalho invejável, Astrogildo participou de muitas publicações da época. Em crônica subversiva, ele fazia de tudo, até criar pseudônimos para inventar debates com ele mesmo. Combativo e irreverente, Espartaco sempre teve a polícia em seus calcanhares, como aqui na foto durante uma apreensão. Espartacus mereceu ser destruído pela polícia e ocupado. Merecia, porque ele era extremamente eficaz. Ele golpeava duro nas suas críticas, nas suas análises e na sua capacidade de organização. Nesse período nasceram muitos jornais. Por quê? Porque estava se formando o proletariado brasileiro, mas que era um proletariado estrangeiro, vinha da imigração. Primeiro, o maior número italiano, mas vinha também os alemães, os espanhóis, também os portugueses. Era eles que iam ocupar as fábricas de tecido que nasciam, fazer as ferrovias que estavam sulcando o Brasil, fazer os portos, eram eles. Então, os jornais eram feitos por eles e para eles. É claro, esses jornais não tinham vida muito longa, não, porque a polícia sempre estava lá, acabava prendendo todo mundo, arrebentando tudo, aí eles faziam uma vaquinha, uma colheita de dinheiro, iam lá, mudavam o nome e saía de novo. Em 1922, a cultura se agita com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. E com ela, abrindo o caminho, a revista mensal Klaxon, que quer dizer buzina em francês, porta-voz do movimento. Cheio de intelectuais em sua redação, o mensário se autoproclamava assim: Klaxon cogita principalmente de arte, mas quer representar a época de 1920 em diante. Por isso, é polimorfo, onipresente, inquieto, cômico, irritante, contraditório, invejado, insultado, feliz. Como é que pode, gente? Tanto adjetivo para falar de uma única revista? Aliás, pelo Brasil inteiro foram surgindo jornais e revistas com essa característica cultural. No Recife, o Maracajá, e em Minas Gerais, a Revista Verde, que sobreviveu até 1929 e teve Carlos Drummond de Andrade como colaborador. Em São Paulo, a revista de antropofagia, fundada por Oswald de Andrade em 1928, propunha que a cultura estrangeira fosse engolida pela cultura nacional. E daí o nome do movimento, antropofagia. 2 anos antes da semana, surgiu em São Paulo um jornal com características únicas.
combativo, com artigos sérios e, ao mesmo tempo, passando a impressão de que o seu editor-chefe estava, na verdade, se divertindo muito. Olha só que história. É o Jornal do Subiroff, muito pouco conhecido pela história e com uma história deliciosa. É importante ver os detalhes. Vamos começar pela capa, ocupada pela foto de Leon Trotsky, um dos chefes da Revolução Soviética. O título, Jornal do Subiroff, o nome russo. Vai vendo, ao lado, a foice e o martelo, símbolos internacionais do comunismo, protegidos por um feixe de palha. Mais abaixo, o nome do redator-chefe, Ivan Subiroff, delegado russo em São Paulo. Delegado russo em São Paulo. 3 anos depois da Revolução de 1917 na Rússia, a polícia e a burguesia paulistas entraram em pânico. O nosso querido Nereu Pestana, o que ele faz? Ele resolve fazer um jornal, mas é precisa entender quem era ele. Ele era filho de Nestor Pestana, que era um dos governantes do estado de São Paulo, um dos homens mais ricos, homem da burguesia cafeeira total. Então tem esse desespero, pressão em cima da polícia para que descubra aonde está o tal do delegado russo, que evidentemente não existia. Então a polícia teve que fazer não sei o quê, porque não existia. Procuraram muito, procuraram tudo quanto foi lado. Mas ele deve ter se divertido, sobretudo, conversando na sua casa e na casa dos amigos, onde todo mundo falava, aonde será que está o delegado russo? Na verdade era ele, né? O delegado russo. Era ele, numa forma de ficção. Interessante que esse caminho de crítica e de atacar a sua própria classe vai ser muito seguido por Oswald de Andrade, alguns anos depois. Bem mais conhecido do que o Subiroff, Oswald de Andrade também tentava escandalizar a elite rica de São Paulo, da qual ele mesmo fazia parte. No seu Homem do Povo, de 31, Oswald defendia abertamente a política soviética e atacava duramente o imperialismo norte-americano. Cofundadora do jornal, Patrícia Galvão, a Pagu, assinava a coluna Mulher do Povo. Presa diversas vezes, ela passou a vida defendendo a maior participação da mulher na vida brasileira. É na década de 1920 que surge um jornal que fez história, A Manha, dirigido pelo jornalista gaúcho radicado no Rio, Aparício Torelli, de agudo senso crítico, um humor demolidor que fez escola e o mandou várias vezes para a cadeia, acompanhado de algumas surras. Torelli, que se autoproclamou Barão de Tararé, acabou se tornando um ícone para a imprensa de resistência. Nenhum biógrafo do Barão conseguiu apontar o número exato de vezes que ele foi preso, de tanto que ele frequentou o cárcere. Ele entrava e saía, era quase que tinha carteirinha, né? Todo mundo já conhecia o Barão, então ele entrava e saía, porque não tinha muito por que segurar o Barão preso, gente. Vamos combinar? Ele era amigo de todo mundo. Ele já tinha a malinha pronta para ir para a cadeia, já ficava preparado em casa. É sua vida, paixão e obra que abre o próximo episódio da série Resistir é Preciso. Porque é preciso resistir sempre.